Olá, na questão 1, a gente precisava então no item A determinar a receita, o custo, o lucro para x10. Ao fazer isso, a gente tinha as duas equações ali de lucro e de custo, então eu precisava substituir esses valores em cada uma delas e encontrar o respectivo valor. Então, fazendo a substituição em L de x, então substituir lá o x por 10, então tem que substituir todos os x da equação por 10. Fazendo o cálculo ali, a gente chega em 2.950. Faço a mesma coisa com o custo, troco então a quantidade por 10 e identifico que o custo é 2.050. Qual é a relação entre lucro e custo? E também da receita. No momento que eu quero calcular a receita, eu preciso observar que eu estou somando o lucro mais o custo. Então, bastaria aqui somar 2.950 com 2.050 e chegar então nos 5.000, que é o valor da receita para 10 unidades. Item B, a ideia ou objetivo é reescrever então essa expressão da receita em função das duas funções dadas do lucro e do custo. Então, bastava somar lucro mais custo, tenho a equação aqui do lucro mais a do custo. Consigo observar que eu posso simplificar algumas coisas, por exemplo, menos 1.000 mais 1.000 vai zerar. Esse mais x quadrado que aparece aqui com o menos x quadrado também vai se anular. Então resta menos x ao cubo e observo que eu posso juntar 500x com 100x. Então a equação da receita, ou a função receita para x produtos é Rx igual a menos x ao cubo mais 600x. Em cima dessa função poderia ser também calculado para 10 ali, testado que de fato se chegaria aos 5.000 calculado no item A. Indo para o item C, o objetivo aqui é usar então a técnica de derivadas para calcular o lucro máximo. Lembrar quais são as etapas ou passos, né? Então primeiro se deriva, igual a derivada a zero, então, e depois descobre quem são esses candidatos ou quem são esses x que nos fornecem, então esses x quantidades que nos fornecem um valor de máximo ou de mínimo. Então, para daí a gente observar se de fato é a receita máxima, o lucro máximo, então, enfim, no que está se trabalhando. Então, o terceiro passo será substituir esses valores na função inicial e decidir se isso é o lucro máximo ou a receita máxima ou o custo máximo, dependendo de cada situação. Então, o primeiro passo, fazer a derivada. Derivar, então, a x ao cubo, ela passa a ficar 3x quadrado, né? Então, conserva aqui o sinal e fica menos 3x quadrado. Derivar x ao quadrado fica 2x. No momento que está dividido por 2, então vai simplificar. Eu tenho 2x dividido por 2, vai ficar somente 1x. E o 500x, ao derivar ele, resta somente o 500. E a derivada da constante aqui, o menos 1.000, ela é zero e por isso não está aparecendo. Então, feito a derivada, o próximo passo é igualar essa derivada igual a zero. Então, a derivada igual a zero, ela é uma equação aqui do segundo grau. Para encontrar as raízes, geralmente o pessoal está usando então o método de Bhaskara. Então, aplico o método de Bhaskara para encontrar esses valores que vão dar a derivada igual a zero. Então vamos substituir os valores. Observo que eu tenho menos 3 para o A, menos 1 para o B e mais 500 para o C. Substituí então na fórmula de Bhaskara. Fiz a troca dos sinais, calculei, cheguei então que eu tenho que a raiz que sai dali do delta ali é 77. Então estou fazendo uma vez positivo e dividindo então pelo duas vezes o A, que é menos 3. Então eu tenho aqui esse valor de 78 dividido por menos 6 vai ficar então negativo, 13 alguma coisa. Já não vamos trabalhar com menos 13 porque não há uma produção negativa. Vamos para o segundo candidato, 1 menos 77. Ao fazer essa divisão vai ficar então menos 76 dividido por 6, o que nos dá 12 ponto alguma coisa. Esse 12 ponto alguma coisa é muito próximo de 13. Como estamos falando de quantidades inteiras,
vamos usar o 13. Então, 13 é a quantidade que irá fornecer o lucro máximo. 13 não é o lucro máximo, mas sim a quantidade produzida. Substituindo esse 13, então, na função lucro, a original lá do início, estou trocando então todos os x que representam quantidade pelo 13. Vou fazer o cálculo e chego em 3.218,5, ou seja, o nosso lucro máximo é 3.218,50. Esse mesmo procedimento, essas mesmas etapas vão servir para a gente calcular a receita máxima. Então, lá dada a função receita máxima, a partir daquele segundo item ali onde foi calculado, relacionando então o lucro e o custo, se chegou nessa expressão, nessa fórmula, nessa função aqui da receita máxima, que é menos x ao cubo mais 600x. Então, vou fazer as mesmas etapas, derivo primeiramente, derivando isso fica menos 3x² mais 600, e a etapa seguinte então é igualar essa derivada a zero. Eu posso observar que eu não tenho uma equação de segundo grau completa, porque não tem o item B, né? Aquele item que tem o x aqui. Então eu já posso tentar resolver sem aplicar Bhaskara. Ou se eu aplicar Bhaskara, tem que tomar o cuidado que não tem o B. Ou o valor do B é zero, né? Então aqui eu posso simplesmente isolar esse x ao quadrado. Ao isolar esse x ao quadrado, depois então divido todo mundo por 3 e ficou x ao quadrado igual a 200. Posso tirar a raiz dos dois lados, então vai me dar como candidatos aqui x1 menos 14 ponto alguma coisa e x2 mais 14 ponto alguma coisa. De novo, uma quantidade negativa não nos interessa, não produzimos coisas negativas aqui. E vamos trabalhar somente então com o 14. Por que não vamos usar o decimal? Porque não temos 14 ponto alguma coisa peças produzidas. Temos 14 peças inteiras produzidas. Então, ou 14 peças vendidas, no caso estamos calculando a receita. Ao vendermos 14 peças, ou 14 itens, utilizamos esse número para calcular a receita máxima, então ele é o candidato a nos fornecer a receita máxima, substituindo então 14 no lugar do x na primeira expressão lá da receita, cuidado para não substituir na derivada. Fazendo essa substituição chega em 5.656, ou seja, a receita máxima é 5.656. Aqui eu deixei algumas etapas do item, um resumo para sempre que pedir análise da receita máxima, o lucro máximo, qual seria, digamos, o roteiro, ou procedimento, ou caminho.